senhores vereadores, nossa boa tarde, e ao público aqui presente, né, nos dando essa visita aqui à Câmara, um presente aqui, os fiscais de tributo, né, que estão aqui dando estão aqui para fazer algumas reivindicações em relação à situação deles, né, do salário deles, que já vem defasado há década. E o ano passado eles tiveram um aumento de salário, que era R$ 724, eles tiveram um aumento para R$ 1.100, salário base. E eles estão reivindicando agora uma coisa bem melhor. Então eu não vou aqui me aprofundar muito nisso aqui, porque o assunto aqui é outro, mas em outro momento eu vou me aprofundar nesse assunto. Mas só quero aqui fazer um esclarecimento aqui às pessoas, talvez não seja o esclarecimento que as pessoas talvez gostariam de ouvir, mas eu vou fazer aqui meu esclarecimento e não mais vou tocar no assunto, porque não cabe a mim tá continuando no mesmo assunto. Pessoal, eu estava em Fortaleza ontem à noite, saí de lá quase 8 horas da noite, e fui informado, né, de um assunto que aconteceu, um episódio que aconteceu na casa da minha irmã, lá no Alvorada, mora ali na rua Topázio. De fato, que o vereador Irã falou, não tinha moto roubada, não existia moto roubada. O que existia era que tinha um sobrinho meu, de 15 anos, que estava na calçada da casa dele, e com ele tinha outros adolescentes, em algumas cinquentinhas. Então os policiais chegaram, o menino, a moto não, a dele não estava lá, estava dentro de casa. Os policiais chegaram lá e abordaram os meninos, abordaram aqueles adolescentes, e o menino correu para dentro de casa. Simplesmente isso. E os outros ficaram. Nesse momento, os policiais invadiram a casa da minha irmã. 4 policiais invadiram a casa da minha irmã. Ela não estava em casa. Quem estava em casa era esse menino de 15 anos, adolescente. Eles não tinham órgão judicial para fazer uma abordagem dessa natureza. Eles não tinham órgão judicial. Então invadiram a casa dela. E ela não sabia, ela estava na casa da minha mãe. E aí, deram uma pressão enorme no menino. E queriam saber onde é que estava a droga. Eu quero saber onde é que está a droga, remexeram o guarda-roupa, tudo quanto era coisa, remexeram tudo. E daí, ia passando uma pessoa e ligou para ela, então ela veio, né, ao chegar lá na casa dela, os policiais estavam dentro da casa dela, e ela perguntou com ordem se eles tinham ordem judicial para invadir a casa dela. Simplesmente isso. E os 3 ficaram calados e só um falou. Nós podíamos ajeitar por aqui, mas como você está falando muito, e aí viraram a caixa, realmente tinha uma caixa de medicamento, aí eu vou entrar no assunto, que eu nem sabia que existia isso, por conta dia de quinta-feira é o deslocamento que eles fazem lá para o Bom Retiro, mas conhecido como Sítio do Macaco. O auto fechado é responsável por esse deslocamento. E a enfermeira-chefe do posto, manda separar os medicamentos, as receitas, enfim. E mandou que ela, porque ela fica lá, ela mora em Fortaleza, e o médico, então eles esperam ali no Max, ali na Pajuçara. E o carro vem, pega a Graça, minha irmã, técnica de enfermagem, e leva lá, apanha o médico e a enfermeira e vão para o Bom Retiro lá, para o Macaco. E assim aconteceu. Tinha um destino certo. Isso era, eu não sei se isso era de costume, isso acontecer, mas isso tinha um destino certo. Isso eles têm todas as pessoas que são vamos dizer assim, as pessoas que são atendidos lá, eles têm toda aquela folha com o nome das pessoas que são atendidas, os medicamentos que são dados,
e aí eles voltam com o medicamento para o posto do auto fechado. Então, o que aconteceu foi isso. Não houve, lá não tinha medicamento, que ela trazia medicamento para lá, para ficar lá. Até porque, outra, disse que tinha remédio de caixa preta, aquele remédio que é dado às pessoas. Você tem que ser uma... qual é o posto de saúde aqui do município que existe esse tipo de medicamento? Nenhum. Só recebe esse medicamento aqui. O médico apenas dá receita, o paciente vem para cá com a identidade dele, com o cartão do SUS, só recebe, se tiver esses 2 documentos, não tiver nem recebe mais. Então lá não tinha, o medicamento que existiu lá, era medicamento que já era de costume, que é aquele medicamento de pressão, medicamento para diabético. Então era assim. Agora, não estou aqui dizendo que está certo, não. Não estou aqui dizendo que estava certo, não. Agora, por conta dessa situação, para não dar uma viagem lá e vir e pegar o médico e tal, então eles fizeram essa economia, que é uma economia que trouxe esse tipo de problema. Então, veja bem, a gente tem o nome dos policiais que foram lá, o nome da viatura. Então, veja bem, nós vamos entrar com ação na justiça, porque os policiais não tinham, não é pelo fato de ter encontrado o medicamento, é pela forma de como os policiais agiram, de invadir. Eles cometeram 2 crimes, pelo menos. Olha, entrar numa casa onde tem um adolescente. Onde é que está o código da criança do adolescente? Invadir a casa de uma pessoa. Tem só uma criança dentro de 15 anos. Isso é uma coisa que... E o outro fato essa é uma delas. E o outro fato é porque eles não tinham ordem judicial de invadir a casa. A moto do menino, a 50, tem documento. Eles nem levaram porque não tinha como levar, porque tinha documento. Eles levaram a 50 de outros 2 meninos que não foi mais. Envolveram mais 3 famílias que foram para a delegacia. Lá na delegacia, as 50 voltaram de novo, porque tinha documento também. Então não ficou lá, voltou. Foi o do Honda. Então, tinha documento também, então voltou. E, em relação a abordar, eu acho que a polícia aborda pouco. Tem que abordar mesmo. Agora, tem que saber como é que está abordando as pessoas. Chegar e entrar na casa da pessoa. Um adolescente em casa, correu para dentro. Por que não esperou, não mandou chamar, não procurou saber quem era a mãe? Se a mãe autorizava a entrar ou não. Então, nós vamos entrar com ação também na Corregedoria da Polícia Militar, por conta dessa situação, para eles não cometerem mais a mesma fração. Invadir, entrar na casa das pessoas dessa forma. Não é pela abordagem. Eu acho que eles, mais uma vez, o trabalho da polícia é esse. É abordar, é saber quem está armado, se tem coisa roubada, se não tem. E isso é de praxe da polícia fazer. Agora, a maneira, a forma, aí não. Aí a gente não tem como aceitar. Né? Então, e levaram para a delegacia, realmente foram para a delegacia metropolitana de Maracanaú. Ao chegar lá, eu não sei se o Irã tem outro BO, eu não tenho outro, eu só tenho o BO que foi feito. Não foi nem um BO. Total, um BO. Isso aqui, Edilene, isso aqui, que alguém quiser, eu mando bater xerox, tá certo? O que aconteceu aqui, que os policiais, quando chegaram lá, a enfermeira, chefe do posto do auto fechado, ela estava esperando lá, porque minha irmã ligou para ela. Então, ela de praxe foi para a delegacia, tá certo? Enfermeira-chefe foi para a delegacia explicar para o delegado, e a autoridade policial, que é o delegado, o nome dele está aqui, está tudo lá, todos os procedimentos aqui. Isso, Metropolitano de Maracanaú. Então, o delegado nem atuou nada, porque não tinha nada para atuar, não atuou moto, não fez nada, e liberou as motos do povo, porque não tinha como prender uma moto que tinha documento, como é que ele vai prender? Então, e aqui ele faz aqui, está aqui, vocês quiserem ler aqui. Então aqui, eu vou ler aqui rapidamente, para que as pessoas possam tomar conhecimento.
Aqui o delegado mandou o escrivão fazer uma declaração BO, entregando de volta os medicamentos, porque não achou nenhuma irregularidade do caso. Nenhuma irregularidade. Então ele entregou de volta para a enfermeira, tá certo? Entregou de volta. Não achou nenhuma irregularidade na situação. Então por isso é que ele entregou. Entregou tudo de novo. Por quê? Porque não achou nenhuma irregularidade. Ele disse até para os policiais, rapaz, nós temos tantas outras coisas para fazer, como é que nós vamos se preocupar em coisas pequenas? Então, ele devolveu, então mandou que eles remexeram, botaram o remédio para colar, outro para colar, ficou todo revirado. Aí misturou tudo, porque eles separam, bota caixinha por caixinha, aí bota dentro de uma caixa grande, já para quando chegar lá, não ter aquela situação de estar sabendo onde é que está para ali, para colar. Então, elas tiveram olhar medicamento por medicamento, dentro, a folha, aquela folha que tem os medicamentos, que foram escritos, qual foi o medicamento que estavam lá, e aí o delegado mandou conferir tudo, se de fato estavam lá. Então, se alguém quiser se aprofundar mais na situação, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Eu estou aqui, estou só fazendo esse esclarecimento para a população de Pacatuba, porque hoje de manhã, quando eu me levantei, sempre 5 horas eu ligo a televisão no Hora 1, no jornal Hora 1. Aí, eu, por prático, não tenho o costume de assistir a Verdes Mares. E lá o Paulo Oliveira já estava falando, e falou e tal, e citou o meu nome, e eu me preocupei em saber o que era. Daí eu vi o que era. Quer dizer, então eu fico assim, tem momento que a gente precisa se explicar, mostrando para o povo, porque eu tenho 50 anos de idade, até ontem, completando 50 anos agora esse ano, e nunca roubei, nunca fui nunca ninguém fez um BO contra mim, nunca andei armado, nunca usei droga. Posso dizer que sou um cara íntegro, porque eu nunca tive esse tipo de problema com ninguém. Abordado pela polícia é normal, com qualquer pessoa, mas a polícia nunca conseguiu encontrar nada. Da minha casa, pode entrar, pode sair, não tem problema nenhum. Eu faço se chegar uma autoridade policial na minha casa e houve uma denúncia em relação à minha pessoa, eu abro a minha casa para que ele possa entrar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, eu preciso acompanhar. Já houve tantos casos no Ceará e no Brasil de policiais corruptos que entra dentro da casa de uma determinada pessoa e bota a droga lá e depois incrimina aquela pessoa. E eu fico pensando, a minha irmã não estava em casa. Tu já pensou se tivesse acontecido um fato dessa natureza? O menino de menor, e chegasse lá, eles colocassem, como eles não acharam, se de repente tivesse colocado, onde era que ficava a situação dela? Então, quando a polícia chega, ela manda acompanhar, me acompanhe. Então eles mexem em todas as coisas, beleza, normal, mas tem que ter um acompanhamento por parte do dono da casa, para saber se de repente acontece um fato dessa natureza. O trabalho da polícia é esse, é fazer o trabalho deles. Mas cabe a nós, quando for abordado pela polícia, de acompanhar. Então isso não aconteceu, ela não conseguiu acompanhar, porque quando chegou, já estava tudo revirado, a casa dela. Então eu achei isso um desrespeito, não por um fato de acharem lá o medicamento que era destinado à comunidade do Bom Retiro. Vereador, não é isso. Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Senhor presidente. Então era isso que eu tinha para esclarecer para a população de Pacatuba, mas se alguém quiser continuar investigando o caso, para mim não tem nenhum problema. Se a minha irmã dever alguma coisa, quem vai pagar é ela, sem problema nenhum. Agora, eu tenho a minha obrigação de falar isso aqui. Se as pessoas, além disso, eu não posso falar mais do que isso, porque eu não tenho outros fatos. Não tenho outros fatos. Então, os fatos que eu tenho é esse, estou esclarecendo
para que a população de Pacatuba, que hoje usaram as redes sociais para degredir até a minha imagem, né, querendo aparecer, e pronto, a minha imagem querendo aparecer em cima de mim. Então alguém precisa realmente trabalhar muito, ou arrumar menos uma escada para botar, porque em cima de mim ninguém vai andar a cavalo, não. Muito obrigado, senhor presidente. Não, vereador.